Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe e aqui nós vamos conversar hoje com um executivo que vai falar não só da jornada dele, mas de muitos trabalhos interessantes, inclusive a passagem dele como executivo lá, que vocês conhecem, no Shark Tank Brasil. E eu tô super feliz de, enfim, receber aqui o meu querido Jeff. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Cláudio? Como é que você tá? Um prazer estar aqui com você. Prazer, eu deixei pra você falar o seu sobrenome do jeito que ele tem que ser pronunciado, não abrasileirado. Ah, tá. Não, Pugsley. se for... aí seria Né? Pugsley, Jeff né? Pugsley. Mas aqui a gente fala Pugsley mesmo, que é mais fácil. Um pouco mais fácil, um pouco mais fácil. Porque brasileiro tem isso, Tem que né? ser assim, Se você né? olhar, não tem jeito. É. Mas, Jeff, seja muito bem-vindo aqui ao Ela Invest. Para mim é uma honra te receber Imagina, aqui. prazer é meu. Saber o quão executivo, a gente estava falando um pouco aqui de negócios, né? Antes de começar as gravações. E como esse mundo é encantador. Sim. Então, quero que você comece a falar desse encantamento por esse nosso ecossistema de empreendedor aí. Como é que você... Qual a tua visão sobre esse mercado? Perfeito. Assim, se você olhar minha carreira, né, eu sou fui executivo a minha vida inteira, né? Então, sou executivo lá começando muito novo, trabalhando de office boy num banco e até virar senior VP de uma empresa como a Sony, né, olhando todas as linhas de negócio. E para mim o empreendedorismo sempre aconteceu dentro das empresas, né? Então, era um cara que eu conseguia olhar os negócios, como desenvolver aquilo, ou seja, um empreendedor CLT, né? E esse intraempreendedor. Intraempreendedor. O famoso intraempreendedor. E depois disso, né, com a minha saída da Sony, eu comecei a ter a oportunidade para decidir, né, não continuar no mercado executivo normal, mas sim começar a empreender. E nisso tem sido uma jornada muito interessante nesses últimos 2 anos e meio. Muito aprendizado, né? Muita coisa que a gente passa e que você acha, não, agora vai, e daí não acontece, né? E ainda mais vindo de empresas... E muitas portas ao mesmo tempo, não é isso? Né? Muitas portas, né? Até aquela coisa, né? A gente Você às fala, vezes e tem que aí? dizer não, né? Para algumas delas, mas tem muita oportunidade boa. Sim. E você Muitas saber conexões. escolher o que fazer, né? Então, usar todo esse conhecimento que essas empresas, como você também trabalhou, empresas enormes, né? Multibilionárias, que nos Sim. ensinam demais. Mas quando você cai para o mundo do empreendedorismo... Você vem pro outro lado da mesa. Você vem pro outro lado, muda um pouco o jogo. Muda. Mas é muito bom. É muito Muda bom e temos que mudar também. Exatamente. Né? O teu olhar é outro, né? O teu olhar é outro, né? Começa de todas as estruturas, Exato. né? A quantidade de pessoas que você tem, o fluxo de caixa que você tem. Então, tem várias coisas que você precisa olhar ali. Bacana. E essa sua temporada de Shark Tank Brasil, né? Legal. Você, na Sony, você já estava na Sony e veio para o Shark Tank? Ou quando você foi para a Sony também, já foi o teu início ali de Shark Tank? Como é que foi? Eu já estava na Sony quando começou o programa, né? O programa ele é um formato japonês, né? Originalmente chama-se Dragon's Den. Só que eu não cuidava da divisão de televisão na Sony, né? E aí depois de uma das tantas mudanças que nesse mundo corporativo tem, eu assumo todas as linhas da Sony, incluindo a linha de televisão e produção. E o Shark Tank estava na 3ª temporada. Estava sendo gravada a 3ª temporada só, naquele hein? momento. E ele vinha até enfrentando umas dificuldades de tudo mais. E a gente Porque fez precisa ter mudanças, né? Você não Precisa consegue. ter, precisa O que a ter. gente sempre fala para o empreendedor, até te cortando um pouquinho, mas o que a gente sempre fala para o empreendedor é o seguinte, que aquilo que você desenhou, aquela tua ideia de negócio, vai mudar, ok? Então é um pouco o que você está falando do Shark Tank também. Não é estar insatisfeito, né? Mas é estar em Melhorar, constante colocar mudança. melhorias. Você precisa, né? Inquieto, né? Você tem que estar Sim. inquieto. E foi isso que aconteceu. E é engraçado, porque é muito o modelo do brasileiro, né? Tem uma coisa que as pessoas falam que aqui é diferente. Na verdade, todos os lugares diferentes. Todos são diferentes, Você né? tem Você vai para os Estados Unidos é um jeito, você vai para a Europa A é parte outro, você vai cultural para que Bolívia é um influencia jeito. bastante. Todos os lugares são diferentes. No nosso jeito de ser diferente, é que, por exemplo, um programa, por exemplo, ele precisa evoluir, né? Ele precisa evoluir ano a ano. E no modelo de uma visão mais americana, daquele formato, ele era muito constante, porque é assim que funciona lá. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que aqui a gente precisava fazer isso. E a gente começou a fazer algumas modificações, modificamos os Sharks. E aí você veio com essas ideias, você pegou de algum lugar ou você foi olhando o formato, foi olhando as pessoas? Como é que você conseguiu trazer
esses incrementos ali para o negócio. É uma coisa interessante, porque é você olhar um conteúdo, né? A gente está aqui, daí você pensa, poxa, vou mudar isso no Ela Invest, né? E foi assim que aconteceu comigo lá, tipo, mudanças de coisas, discutir então, como a foram gente podia... insights também. Olhando o conteúdo, olhando dados, né? Olhando o que a gente podia ver, o que a audiência está buscando, o que está acontecendo no mercado. E algumas tentativas também. Tentativa e erro, como sempre, né? Você não tem essa... Ainda mais no mundo criativo, na economia criativa, você não, né? Você tem algumas ideias, né? Eu tinha um professor de economia que falava que a única pessoa que ganhou dinheiro com feelings é o cara que fez a música Feelings, né? Então a gente tem o feeling, né? Mas é tipo, você tem que dar uma embasada em dados e fazer algumas tentativas para você poder resolver. E aí a gente criou alguns formatos muito legais, né? Por exemplo, a gente criou o Shark Tank ao vivo, né? Então onde eles gravavam ao vivo com os empreendedores. E isso foi muito legal, foi exportado para o mundo todo. Então a gente foi fazendo vários movimentos ali para o Shark Tank até estar hoje onde ele está. Faz 2 anos que eu saí da Sony. Essas últimas temporadas eu não estou mais lá como head da produção, mas eu sou muito feliz e vejo, né, que nem você agora esse ano no Shark, tá maravilhosa lá. Então, muito legal. É um programa que a gente vê que é uma aula para as pessoas, né? Então, eles se enxergam ali, eles aprendem. Então, eu sempre gostei disso porque é um programa que ele não é só entretenimento, mas ele é um entretenimento que educa. E, para mim, isso é uma coisa incrível, Você fala assim, deu certo. É isso, é sobre isso, né? É sobre isso. Mas, assim, o dia que eu fui gravar, acho que um dos dias você estava lá, então eu te conheci. E eu vi que realmente você... É como se você participasse ali com a gente, né? Porque é cativante tudo aquilo. O lado do empreendedor, ali aquelas discussões. E você falou que você adora essa parte das discussões ali, né? Da famosa sabatina. É verdade. Na verdade, o que eu sempre brincava era que você, né, quando eu falava com os Sharks, né, pré-programa, né? É que a gente queria ver uma gotinha de sangue no aquário, né? Porque é quando eles se atacam, né? E você tem algumas coisas, mas o ataque positivo, né? Não a coisa... Positivo, e ali você percebe isso, né? A ideia é que são investidores diferentes para empreendedores diferentes. Claro, né? E teses diferentes dos investidores. Totalmente diferente, e né? E o que é interessante é quando... você consegue criar esse ambiente onde existe essa disputa, né? Mas uma disputa amistosa, saudável, boa de ver. E para o empreendedor é ótimo porque ele também aprende mais. E para quem está assistindo o programa, ele acaba virando, como a gente ouve muitas vezes, é uma aula, né? Então isso para mim sempre foi um prazer. E eu tenho muito orgulho de ter isso no meu currículo, de ter participado desse programa. E um pouco antes da gente começar a gravar, a gente cruzou aqui com uma empreendedora que gravou comigo, que ela falou que me conheceu por conta do Shark Tank. E ela ficou tão feliz de te conhecer também, saber um pouco das histórias, né? E ela falou exatamente isso para você, né? O quanto ela transforma a vida dela, e o quanto ela usa, assim, a base do Shark Tank ali, tá sempre assistindo, mas que isso também traz muita inspiração para ela, né? Educativo. Você vê que interessante, né? Você vê isso que, né, a gente estava falando e ouvindo essa empreendedora, né? Para mim é um retrato perfeito disso, né? Onde ela assiste hoje e tudo mais. Mas quando eu olhava esse programa, eu falava, ele tem muito mais do que um puro entretenimento, né? Ele tem coisas a entregar mais. Isso. E nessa época eu tive um insight lá, isso que você perguntou, são insights, né? E hoje a gente, já estava na minha saída até da Sony, mas daí a gente criou um modelo chamado Shark School, que está lançado agora, né? Então é um programa de educação. Está lançado, agora está oficialmente lançado com a Carol Pfeiffer. Sócia Carol, super Carol, falamos dela, uma querida. Exatamente. Então, você vê, ele consegue transcender a um programa de televisão e sim, cai no educacional, que é base de muita coisa para, né, a maioria das coisas a gente tem que passar por ali, né? Então é isso. E a gente ouvir uma pessoa dando um depoimento desse ao vivo sem saber é muito legal. Não é? Né? E saber falar para ela, agora você tem um school. Exatamente. Aí, né? Não deu tempo, a gente fala. É verdade. Você tá com um cartão. Exato. Mas assim, e essa transformação toda do Shark em relação a números, porque e vários empreendedores, e a gente vê que realmente as pessoas assistem, é um reality, as pessoas... Sim. Vivenciam aquilo também, as pessoas entram, né? As pessoas querem participar, querem saber por que sim, por que não, por que, né? Eu acho torcem, né? Torcem. Torcem e criticam enfim, jogam pedras. É isso. Mas em relação a números, para o Shark Tank nesses anos que você esteve ali à frente, como que você viu essa crescente do número e o quanto que você acha que isso, quanto negócio,
brasileiro é tão significante? Então, tem os olhares, né? Tipo, alguns eles pelo olhar de dentro da empresa, obviamente esses dados não dá para abrir, mas eu posso te dizer que os números sempre cresceram demais, né? Então, durante o meu tempo no Shark, a gente mudou. Outra coisa que a gente mudou foi a forma de entregar o conteúdo, né? Então não se entregava via o YouTube, por exemplo. Você que colocou convidados? Não, convidado já existia. Já existia no modelo americano. A gente começou a fazer isso. Fazer isso aqui. Então já existia isso no modelo americano. Mas você que colocou aqui. A gente começou a colocar aqui também para ter os convidados. E aí, mas o YouTube, especialmente, era uma coisa que a gente não entregava, né? E você via que o canal, o modelo estava transicionando, né? E, na verdade, se tinha 3 minutos, então você colocava 3 minutos de um pitch, o que não dizia absolutamente nada. Então, claramente, você não tinha engajamento nenhum. A gente mudou isso aqui no Brasil, isso virou um modelo também para fora. Hoje, o lançamento do Shark Tank no Brasil é no YouTube, né? Então, você vê que é uma loucura, né? Essa mudança de formato. Incrível. E porque os números realmente suportam, né? Então, assim, tanto no ponto de vista econômico pro show ficar em pé, porque é um show... Ele tem que trazer resultado e tem que dar resultado para a companhia, e certo. Agora, do lado do empreendedor, o que eu vejo, assim, os dados que a gente tinha, né, que eu tinha, né, de quantas pessoas passaram pelo programa, quantos foram investidos. E hoje eu consigo ver, porque vários deles eu acompanho de perto, a diferença que o programa faz, né? Então, por exemplo, um programa vai ao ar. O que acontece no site, no Instagram, sabe, daquela empresa é um absurdo. Isso é verdade. Porque o reach, isso é verdade. Muitas empresas já me falaram isso. Exato. O alcance que ele tem é enorme. Então as pessoas começam a te procurar, tipo, Cláudio, o que você faz? E todo mundo vai te procurar e o pico de vendas acelera, né? Então todas as máquinas de search do Google, você começa a ver esse resultado. Então a gente sabe que ele entrega não só para a companhia, para os patrocinadores, que são, né, quem super importantes. Tem os patrocinadores, você não tem como fazer nada, mas também para os empreendedores. E quando entrega para o empreendedor, você está colocando dinheiro na economia. Que é maravilhoso, né? Isso. E isso você... Então, assim, o programa ele tem uma coisa muito, muito interessante. Gira, né? Ele é um 360, é um 360. Né? E essa questão do empreendedor é interessante porque antes mesmo da minha participação, eu já acompanhava o Shark Tank, ou conhecia alguns empreendedores que estão no meu portfólio, por exemplo, com investimento anjo, mas que já tinham passado, por exemplo, para o Shark Tank algumas edições. E a exposição é importante. Então, assim, tem aquele empreendedor que fala assim, tudo bem, se nenhum Shark investir em mim, pelo menos eu vou usar o material. Exato. Que isso é fantástico, então sabe que vai ter retorno. Exato. E tem aqueles também que vão, e eu acho bárbaros, fala assim, não, eu quero ser investido por fulano. Tal, né? Eu amo o empreendedor assim, porque ele não fica perdido, ele sabe o foco dele, e assim, é muito interessante, mas todos, sem exceção, gostam por conta da visibilidade. Total, né? E eu acho que tem uma outra coisa também que é um aprendizado, que é a exposição. Muitos, depois que fizeram pitch com Shark Tank, aguenta qualquer coisa. É isso. Porque, na verdade, é muita pressão para eles, né? Eu tava, assim... São 2 minutos ali, né? E você vai... Por exemplo, se você fica no backstage vendo eles se prepararem, né? É muito complicado, porque a gente tem pessoas muito, muito bem preparadas, né? Pessoas que estudaram nas melhores universidades e tal. Mas a gente tem muitas pessoas que não fizeram nada, que na verdade elas caíram no empreendedorismo porque elas estão fazendo uma receita de alguma coisa e elas são boas naquilo. Mas elas não entendem do processo. Que é o nosso mundo aqui. Que é o Brasil. É o nosso mundo, é o Brasil. É o mundo do empreendedorismo. Né? Então, eu tinha que ter, assim, a ideia era ter um olhar para isso, porque essas pessoas, elas precisavam desse apoio, digamos assim, né? Então elas entram ali e elas estão muito nervosas, elas vão parar na frente de vocês, né? Os Sharks que estão ali. É um lugar diferente, é luz, é tudo muito diferente. E elas, naquele momento, elas precisam explicar o negócio delas. E elas têm 2 minutos para fazer a introdução delas. Tem que vender. Ela tem que vender. E ela tem que saber dos números, ela tem que saber dos detalhes, e ela vai ser bombardeada de perguntas. Interagir. Né? Então, assim, é um teste, e essa é a graça do programa no final do dia, né? Porque ele tem essa parte do reality, que é um reality no final do dia, mas também você tem entretenimento, né? E no final do dia você pode ter uma coisa muito positiva. Então é um pouco da composição. E é muito legal ter visto você lá participando super bem. Foi muito legal de ver. Olha, já vou até perguntar. Qual a nota? Foi muito bem. Eu não vi os cortes finais de todos os episódios ainda, né? Obviamente que não.
Antigamente eu via antes, agora já não vejo mais. Mas eu vi sua participação ao vivo lá e isso foi muito bem. É verdade, obrigada. Eu tenho muito essa... Eu já faço mentoria há bastante tempo, Sim. né? Então eu tenho já um ouvido treinado para pitches. É isso. Então isso facilita bastante. Sim. Mas, mesmo com tudo isso, eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa lá. É porque ali Né? é um ambiente, né? Eu fiquei. Acho que as primeiras ali, depois já me isso. colocaram como Shark Leader. Acho que na segunda, não sei como assim, gente. Você cai ali. Né? Eu acho que eu fiquei quase na sequência, eu fiquei como Shark Leader. Então, era muita novidade pra mim. Todo mundo sofre na primeira temporada, essa é uma verdade. É isso. Porque é complexo, né? Mas foi interessante. Foi bom. Mas falando desse negócio, que é o School, e uma coisa que pra mim é interessante, é exatamente isso. É a gente não se acomodar no que a gente está fazendo. E eu acho que você, como executivo de grandes empresas, de negócios, vindo para esse olhar para o empreendedor e criando algo tão representativo, já linkado a uma marca, Sim. tem um potencial gigantesco, né? Sim. E aí, quais que são os principais pilares da School e como que vocês estão realmente fazendo esse modelo para que seja algo tão importante, né? Que seja perpétuo aí, que não seja algo que daqui a pouco suma também. Ele é um modelo focado nesse empreendedor, né? A gente tem falado assim, a gente tem passado por vários estágios, né? Criação de líderes, né? Como que você vira um líder dentro desse negócio, passando pelo que a gente está vendo, tudo que a gente pensa em inteligência artificial, por exemplo. Ótimo, mas a gente passa porque no Brasil, na questão de startups e tudo mais, é uma parte do nosso negócio. Claro. A maioria dos empresários que vão lá, dos empreendedores, você deve ter percebido, são PMEs, não são pequenas e médias empresas. Não são startups. Né? Não são startups de tecnologia pura. Uma outra, sim, claro. Sim. Temos vários exemplos maravilhosos, mas a maioria é PME. Então, o School, ele passa por modelos onde as pessoas vão ter uma formação para entender como é que funciona o fluxo de caixa dela, como é que ela mede os resultados, como é que ela vê o estoque dela, como é que, sabe, estratégias de marketing. Ela vai ter uma imersão nos processos. Isso, por blocos, né? Por coisas que ela vai passando, então, de áreas específicas. Mas assim, ela é uma jornada específica durante um tempo? Sim. É como se fosse uma aceleradora? No School, ele é um curso mesmo. Ele é uma jornada. Exatamente. Então você vai quanto tempo? Ele tem 18 meses. 18 meses. Só que você então pode... dá para se aprofundar bastante. Total. Aí, né? E você pode comprar por blocos separados, né? Eu tenho muito interesse em entender a parte online? É online. E a gente tem algumas vivências ao vivo, né? Então, tem 6 meses vão ter os encontros, tem palestras. Isso é ótimo, porque você coloca as pessoas para tangibilizar uma coisa que senão fica muito distante, né? E quem dá aula? A gente tem vários professores, tem especialistas em cada área, temos Sharks que dão aulas, a gente tem vários Carol modelos. também dá aula. Também dá aula, também dá aula. Isso bomba, hein? Isso vai fazer sucesso, né? É muito né? legal, né? Porque é assim, tanta gente boa, né? Isso, com tanto conhecimento, isso. A vivência, ela ajuda bastante o empreendedor. Ela traz isso, porque uma coisa é você falar de conceitos. Sim. Você vai falar de conceito de processo, você pode falar conceito de valuation, você pode falar conceitos de churn, de CACs, Sim. de modelo de negócio, de fluxo de caixa. Uma outra coisa é você levar pessoas, empreendedores ou empresários, que já passaram por essa estrada e chegar lá e realmente dar essa aula. É completamente diferente. Porque o conceitual, o empreendedor, ele pode assistir, ele pode ler, você vai encontrar, pode ter. Tá disponível, né? Agora, conversar com quem já fez, isso agrega muito. Essa é muito da diferença, né? Porque, e aí dentro desse espaço, eles terem acesso a outros empreendedores que já passaram ou estão passando por aquilo. Cases. Então, é a criação do ecossistema, né? Onde as pessoas possam aprender, mas elas possam trocar experiências, né? Então, a fundamentação da proposta é essa, porque obviamente tem, né? Tipo, se você parar para pensar, quantas mil pessoas ensinam sobre fluxo de caixa, né? Então, milhões, né? Se você der um Google agora, você vai entender, ou se você entrar no ChatGPT, ele vai te dar o fluxo de caixa. Vai te dar o caminho para você fazer. A diferença está nesse toque, né? Nesse intangível. Exato. E ele vem como? Vem do com complemento. Uma bagagem, né? Exato. Você vai ter aqui o teu hardware, mas você tem o software, que é essa parte do soft touch ali, que é esse toque das pessoas que passam e passaram por isso aí, né? Jeff empreendendo, gente. Olha só. Estamos no caminho, estamos tentando. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte. Quando a gente empreende,
a gente nunca fica com um negócio só, você sabe, né? É isso. É isso. E você? Então, Não, certeza que você tem mais negócios aí em paralelo sei. tocando, né? Até pela tua experiência, e muitas pessoas iam te procurar no mercado para apoiar. Então, hoje, né, por exemplo, como eu fui executivo de estúdios por mais de 20 anos, né, claramente, assim, a minha relação com o cinema e com a televisão é muito grande, né? Então, eu trabalho hoje com isso, né? Então, em termos de distribuição de conteúdo para todas as plataformas, em todos os modelos, hoje a maior parte do meu tempo... Em TV. Isso. Total. Então, a gente trabalha com isso, né? Então, hoje, fazendo distribuição, cuido da América Latina inteira para uma empresa no Brasil. E isso tanto para conteúdo nacional como conteúdo internacional. E aí eu tenho alguns investimentos, né? Tenho um investimento com meu irmão, tenho um investimento numa outra, que é uma empresa, uma corretora de seguros que ele toca, então eu sou investidor. Mas aí você só é investidor, Sou você investidor. não trabalha em operação. Não trabalho na operação. Mas você acompanha. Eu entro, Tá vendo? aí eu entro assim, né? Vou lá para dar pitacos, né? Mas sim, que tá muito bem a nossa empresa, tá andando muito bem. E tem uma outra empresa que é uma empresa de biotecnologia, que também eu sou investidor. E a gente também está começando a dar os passos. E essa é uma startup pura mesmo, né? Essa é uma startup pura. Isso me interessa. Eu acho que você vai gostar do assunto. E a gente está dando os passos. Você é investidor lá e você está acompanhando esses passos? Eu sou investidor, mas lá eu participo em algumas questões, por exemplo, especialmente porque é IP, né? No final do dia, né? E se você parar para pensar, o Shark Tank é um IP, né? Então, assim, o que eu aprendi muito nesse tempo foi como você vende IPs, né? Se você parar para pensar Godfather. Godfather é um IP. Ali é um IP de um outro modelo, porque é uma startup de biotecnologia, então de desenvolvimento de IFAs e produtos para humanos, pets e animais de grande porte e para vegetais. Então, no final do dia é a mesma coisa, né? Colocando em aspas bem grande, mas com o mesmo... Ou seja, como é que você produz aquilo e distribui para o mercado todo, que é o que eu sempre fiz, né? Só que fazia com cinema, televisão, e hoje é uma outra coisa. Então, ao início eu entro com um pouco mais para olhar os contratos e coisas do gênero, que eles têm basicamente o mesmo modelo né? O mesmo padrão, assim, de distribuição. Não para, né? Não para. É bom, né? Daqui a pouco vem mais negócios por aí. Coisa, com a Carol ainda, né? Tem coisa com a Carol. Carol, ela é múltipla, ela é intensa. Certeza que daqui Carol a pouco você tá... Né? Carol é um povo. É um povo. E ela tem tudo, né? Mas ela é maravilhosa, realmente. E falando de Carol, falando dessas mulheres, e essa transformação da liderança feminina ou da inclusão feminina nos últimos anos, com a tua ótica de TV, não só Shark, né? Mas, lógico, você pode trazer até a sua visão. Mas você tem visto mudanças? Você tem percebido mudanças aí no teu olhar? Demais, né? Eu até sou meio suspeito, porque assim, o meu... acabava que tinha muita gente reportando para mim, né? E a composição dos meus grupos de report eram muito, assim... Muitas mulheres. Muitas mulheres. Porque eu vejo vocês com uma posição que vocês complementam o que eu não tenho, né? Então, o olhar de vocês, né? A capacidade de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Vocês são incríveis nisso. E isso vem crescendo cada vez mais, né? Eu acho que não é nem uma questão do empoderamento feminino, mas sim de onde a mulher tem que estar. É uma questão, perfeito. Eu assim, até nem gosto daquilo, para falar a verdade. Não é abrir espaço, já era dela, já né? Já tem esse espaço, né? Então, mas eu sei que isso precisa ser visto, precisa ser discutido, precisa ser falado, né? Sempre, tem algumas coisas que a gente precisa reafirmar, né? Até que elas sejam naturalmente reconhecidas, né? Eu acho que esse é o caso. Você sabe que interessante que eu estava semana passada no evento do W20 que foi no Rio de Janeiro, as maiores lideranças globais para discutir ações aí de inclusão de mulheres, de acesso a crédito, empreendedorismo, violência, enfim, representatividade, várias ações. E eu acho isso fantástico, que a gente ainda tem que falar, continuar falando. Então, uma fala que para mim ficou muito marcada, que é o seguinte: vamos continuar falando de empreendedorismo, de empoderamento, que a mulher está... Mas tudo isso a gente já alcançou. É isso. A mulher já está aqui. Já está. Né? O que a gente vai falar agora é falar de dinheiro. É isso. A gente vai falar de dinheiro, a gente vai atrás de dinheiro, porque o próprio... E essa empreendedora que falou com você, ela também foi uma das falas dela, a dificuldade, por exemplo, para obter créditos. Sim.
a dificuldade, muitas vezes, para ter acesso a isso. Muitas vezes ela não é nem recebida. Então, o que foi colocado lá no W20 é o seguinte, a mulher, ela já se provou, a mulher está aqui. A gente vai continuar falando? Sim. Mas agora, mercado, ó, olha aqui as mulheres. E um outro ponto é o seguinte, quanto mais a gente colocar mulheres e apoiar mulheres no mercado de trabalho, a economia gira. Sim. E a gente está falando que até 2028, 2029, com essas ações, se realmente essas ações elas forem efetivas globalmente, a gente está falando de entre 6 e 10 trilhões a mais na economia global. Coisa, então é muita coisa. Muita coisa. Então, quer dizer, é bobagem a gente não olhar para isso como negócio, né? Isso. Porque, na verdade, você passa por etapas, você já tá bem que você tá ali com a Carol. E a Carol fala de dinheiro o dia todo. Inteiro. Mas você tem que passar coisas para você... você vai passando por etapas, né? De afirmação e tudo mais. Hoje, você não precisa ficar... Você deixa ele marcado, na minha opinião, exato. mas você sobe para o próximo nível, exato. Né? É que nem você está num joguinho, você vai agora para a próxima etapa. Uhum. Eu acho que isso está sendo conquistado, né? Porque os resultados que, né, a gente consegue ver com as mulheres, né? Hoje uma mulher ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Que né? É maravilhoso. Exatamente, uma sul-coreana, a primeira vez que isso aconteceu. Uhum. Então, quando você começa a ver o lugar que isso toma, sim. isso não tem que ser uma notícia por ser notícia, né? Na minha cabeça, não é uma... Cara, é só incrível, uma mulher altamente capacitada conseguiu, né? Exato. E ponto. E mas por que as outras não conseguem? Mas, Jeff, eu vou te falar o seguinte, poucos homens têm essa visão sua, que já é uma coisa natural. A tua visão é do natural. Gente, isso é natural. Uma mulher, mais uma pessoa. Isso é uma pessoa. Para mim é isso. Não importa. Então, né? o que eu vou te falar parece estranho, mas ainda você sabe que homens que pensam como vocês são ainda minoria. Eu não sei. Mas é engraçado, talvez verdade, um pouco disso, fato, né? A forma, né? É o viés inconsciente, muitas vezes. Pode ser. Você não a gente tem, né? Tipo, assim, o masculino tem isso, sim. né? Acaba que aquela coisa de vir da caverna, né? E matar o bicho para comer à noite. E essa é uma mudança muito complicada. Ou a forma como você vem, né? Como vê a sua criação, de onde você veio. E isso também se coloca do outro lado. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito, precisa ser feito. Mas talvez por ter passado por onde eu passei, como eu passei, o feminino fez parte de você aí faz parte, todo. né? Isso então, é com minha esposa, é todo um contexto que está ali dentro que eu vejo muito dessa maneira. E assim, é uma eterna melhoria, né? Eu acho que a gente, enquanto homem, né, o masculino, ele continuar buscando e valorizando isso, né? Porque, claro, também tem muitas coisas que a gente pode melhorar. Claro. E essa é a graça da jornada, né? E eu vou até te fazer um pedido e uma sugestão também em relação ao School, que tenha mais incentivo para que mais empreendedoras façam parte, seja com apoio ali ao financeiro, Sim. seja com uma carga horária, Sim. ou seja com uma cota, que seja. Mas eu acho tão importante a gente trabalhar com essa inclusão das mulheres, e você à frente de um negócio tão importante, então fica aí meu pedido, minha dica. Não, e sendo ainda, né, tipo, você tendo uma mulher liderando esse projeto, né, que é o caso da Carol, né, mais ainda, né, então assim, mas é um olhar assim... Mas é um trabalho difícil, não é fácil. É colocar, assim, não como uma doação, assim, sentido que eu quero dizer, é tipo... Não, você tem um lugar de fala, você está aqui para isso, você tem um reconhecimento nele. Você entende como é um pé de igualdade. Eu sei. Mas às vezes você precisa reafirmar isso, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Se não for dito, isso. não é entendido. É isso. E ainda para o feminino e para a representatividade, quando a gente fala de mulheres negras, é mais ainda. Concordo. Então a gente tem nas falas de vocês, nos processos de vocês, colocar essas afirmações que são bem-vindas, tem programas, representatividades dos professores, dos pares. Isso é tão importante, porque assim, eu trabalho com alguns indicadores há alguns anos, por exemplo, nas minhas teses de investimentos, eu invisto em startups só de homens, eu invisto, mas desde que se comprometam um determinado tempo ali contratar mulheres. Ou startups, negócios que já tenham mulheres ali no seu contrato social, não é só ali na estrutura, não. E também tenho trabalhado muito a questão do Nordeste, porque o Nordeste, por exemplo, e você vai ver bem isso, a gente está aqui numa região privilegiada, Sul e Sudeste, 85% dos investimentos anjos está aqui nessa região. O ano passado eu fui dar uma palestra em Pernambuco e eu realmente saí de lá extremamente
chocada com o que eu vi. Empreendedores maravilhosos, negócios bons, só que assim, ninguém investe, poucos investem e poucos dão atenção. Entendi. Aí eu fui olhar os números, 5% só dos investimentos estão nos negócios daquelas regiões, entendeu? Então assim, se a gente não tem um olhar e não cria ações, aí o que eu fiz? Eu comecei a olhar negócios do Nordeste, trazer os meus amigos, investidores do próprio Nordeste, que às vezes investem aqui. Bacana. E não investem, assim, cara, a gente vai investir em algumas coisas no Nordeste também. E você sabe que isso está funcionando? E aí, reforçando, e tem um investidor que falou assim, Cláudia, eu sou de tal região, mas eu nunca tinha investido lá. E estou investindo agora com você. Então, são coisas que, assim, e eu falo isso, o óbvio, ele não existe. Né? O óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. E a gente ter esse olhar e também colocar isso como ação é tão bacana. Você sabe que eu tenho uma prima minha, Roberta, e ela tem um movimento para mulheres chamado W2W, Woman to Woman. Eu tenho que te apresentar ela. E eu sou meio consultor, assim, Opa, com ela. Conhecer Roberta. Roberta tá fazendo uma imersão, né, agora em Florianópolis, mas ela trata exatamente disso, focada em mulheres, como que você traz elas para esse próximo ponto, né? E é um trabalho incrível, lindo, 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 lindo. Aprendo muito com ela. Então são coisas como essa que a gente precisa fazer, né? Porque, na verdade, são os teus olhares. É o teu olhar com Ela Investe, é o olhar da Roberta com o W2W. São coisas como essa que eu acho que tem que se fomentar. E transformar tudo isso em negócio. Exato, que todo vira mundo ganha. Que também não fique só uma falação, né? Mas que vire ação, né? Então, essa é a ideia. Que legal, que bacana. Quero conhecer a Roberta. Ela fica em São Paulo mesmo? Ela fica em Florianópolis. Ela fica em Floripa. Tá lá na capital nacional das startups. Né? Exatamente. Há um mês a gente tá lendo todos os dias isso, né? É isso aí. Então, mas eu te apresento depois. Eu acho que você vai adorar ela, acho que ela vai gostar de você também. Que legal. Ô, Jeff, e assim, quando a gente está falando do empreendedorismo e o que você tem aprendido agora, quais que são, na tua visão, os principais desafios ainda para o nosso mercado, para que a gente realmente seja reconhecido? E você tem essa visão lá de fora, essa experiência também. A gente sabe que o Brasil falta criatividade, a gente quebra muitas empresas, empreendedores ficam endividados. Nós temos ainda, acho que algumas coisas tão básicas, erros básicos que a gente comete, né? Mas essa tua experiência, o que você traz aí? Então, eu acho que assim, a primeira coisa é que a gente tem muita criatividade na minha cabeça. Assim, o brasileiro, assim, a minha convivência com tudo que eu passei, a gente tem muita. A gente é muito bom nisso. Onde que eu acho que a gente falha? É na educação. Como a gente tem ainda um nível educacional, e aí eu estou dizendo a questão técnica mesmo, de formação básica, e a atenção que a gente dedica, porque o nosso modelo é diferente, né? O que é a nossa diferença para um americano? Um americano, quando dá 5 horas, e se é o horário de ir embora, ele pega e vai embora mesmo. Tipo, ele vai embora. Senão, eu estou dizendo americano médio, né? Só que ele é muito eficiente no trabalho dele. Ele para almoçar meia hora, ele para almoçar meia hora. E quando ele está trabalhando, ele está trabalhando, ele está produzindo. Ele está trabalhando, né? Ele fica ali, então você anda né? E nós, a gente tem... Porque é o nosso modelo, a gente é mais disperso e tal. Então, a questão educacional, do ponto de vista de formação técnica e da forma de operar, né? Ou seja, foco, né? Foco no que a gente vai fazer, eu acho que é o grande problema. Porque a gente é muito criativo, a gente se vira nos 30, né? Como a gente costuma falar aqui. No final, tudo dá certo. A gente acredita, a gente tem, né? O mundo está caindo e a gente está acreditando que vai encontrar um caminho. Então, o que eu vejo hoje, tipo, a gente investir mais nessa questão de educação e a gente conseguir ter um foco maior, uma atenção maior ao que eu estou fazendo. E isso vai transformar a gente numa potência, sabe? Eu acredito muito no Brasil, eu acredito demais, porque a gente vê lá fora e a gente tem um povo diferenciado, né? Mas esse mesmo povo também precisa olhar esse lado educacional. A gente precisa acabar com essas diferenças, né? E é muito difícil. Nós somos 220 milhões de pessoas. Você conversa com qualquer pessoa de fora, o cara olha o Brasil como um supermercado para ele atacar. E é verdade. Só que o problema é que ele é muito disforme, né? Então, assim, e a gente não consegue ter essa coisa igualitária. Então, eu acho que se a gente conseguir investir na educação, né, ter programas que a gente começa a estruturar e sim apoiar esse empreendedor, e apoiar em todos os sentidos, o empreendedor negro, o empreendedor, a mulher,
todos os empreendedores, mas não de uma forma de doação, mas de uma forma de educação em que você possa crescer, né? O famoso não vou dar o peixe, vou ensinar a pescar. E eu acho que isso a gente conseguindo chegar nesse ponto, nós vamos virar uma nação incrível, porque o que a gente tem de poder de geração e de criação aqui dentro E o mercado, né? É incrível, exatamente. E a gente sempre fala A gente tem o mercado consumidor, né? Eu estava falando com os uruguaios na segunda-feira, e eles são produtores, né? E aí eles têm um projeto muito legal de cinema, muito legal. E aí qual é o problema dele? Que ele vai fazer um baita de um projeto e ele tem 3.300.000 pessoas no país dele. Então, para ele, o mercado consumidor é muito pequeno. Né? Aqui, se você acertar uma dessa, você tem 220 milhões de potenciais consumidores. Tudo bem, potenciais que a gente corta, mas ainda assim, para ele vai ter que cortar, só que sobra 30 mil. Né? E aqui a gente vai sobrar muitos milhões de pessoas para poder atingir. Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que explorar melhor. E eu acredito muito ainda que a gente, como um bom brasileiro, eu acredito muito que a gente consiga chegar lá, mas através desses passos, na minha visão. Né? Eu concordo com você, eu acho extremamente importante. E a gente tem ainda uma quebra de empresas, né? Nos 3 primeiros anos. E o que eu sempre falo para o empreendedor é o seguinte: a gente vai quebrar na pessoa jurídica, não vai dar errado na pessoa jurídica, mas ainda tem a pessoa física que pode tentar outro negócio, né? E aí você traz toda a frustração de quebrar. E você sabe que em alguns lugares essa questão de ter tido insucesso ou fracasso faz parte desse empreendedor, ele é valorizado, por exemplo, em outros países, e aqui não. Quando você fala que você quebrou, que você se sente um verdadeiro fracasso, exato, né? Exato. Mas você sabe que várias pessoas de sucesso, né, amigos nossos, né, que estão aí de muito sucesso, bilionários, inclusive hoje, passaram por um momento desse, né? De insucessos. Exato, porque ele não... Esse insucesso, essa quebra, ele não te determina quem você é. Exato. Ele na verdade, é uma coisa, é um momento que você está passando. Exato, perfeito. Então você não pode ser determinado por aquilo, você vai ser determinado pelo que você é. Né? E agora, claramente, se você faz coisas onde você tem uma má intenção, aí é um pouco diferente. Mas não é o caso, né? Na maioria absoluta das vezes, não. E agora isso vai te possibilitar virar uma pessoa melhor, com aquele aprendizado, porque você aprende nessa hora, né? A grande verdade é isso. A gente entra de novo na questão da educação, exato, né? Você permeia a educação e você acertou o ponto aí pro teu negócio. É isso, porque ele, com a educação não é que ele vai te tirar de todos os males, não é isso. Mas ele começa a enxergar o caminho que ele está andando, né? Então acho que isso é uma coisa que no nosso caso aqui, ter um fracasso não determina quem você é, mas sim é um momento que você passou e agora como você olha para aquilo, não é quantas vezes eu caí, é quantas vezes eu levantei, né? Exato. E ali é exatamente isso que passa no nosso caso aqui de empreendedores no Brasil, porque tem muitos que são sucesso, mas às vezes o cara fica depreciado, a pessoa fica, né? Pô, isso é porque eu sou assim, isso é porque eu sou mulher, isso é porque eu sou negro. E na verdade não é um momento, e aí você precisa arrumar esse psicológico para daí você conseguir fazer. Mas quem de nós, com você deve ter acontecido isso, comigo já aconteceu várias vezes, quando você chega assim, pô, será que eu sou isso mesmo? Será que eu consigo? Você duvida, né, daquele potencial. Então, eu acho que isso a gente consegue transformar também com esse modelo de educação de base, né? De tudo que a gente tem que passar por essas pessoas. Bacana. E os números que vocês pretendem alcançar? Porque foi lançado agora, né? Foi lançado agora. Quais né? são as expectativas aí? A gente tem umas métricas que a gente hoje até nem pode discutir ainda, porque a gente tem vários NDAs lá com os detentores do conteúdo. Mas elas são muito agressivas. Claramente nós estamos começando agora, né? Mas eu acredito não, os que números em breve... de empreendedores, eu tô falando. Isso, de empreendedores. A quantidade de empreendedores que a gente quer nessa plataforma. Todos, né? Porque ele vai ter conteúdos, né? Das diversas maneiras. Vai ter para quem quiser fazer o curso em si, né? Vai ter conteúdos gratuitos e vai ter conteúdos como tipo uma comunidade mesmo para empreendedores entrarem e trocarem, né? Ou seja, é um ecossistema como um todo
para que as pessoas tenham um lugar de fala, tenham um lugar para se encontrarem e entender o que está acontecendo. De referência, de né? referência. Que é né? maravilhoso. Que é isso, né? Mas não é fácil, né? Você virar uma referência não é uma coisa que você pula, muito pelo contrário, é tempo de trabalho e a ideia é essa. Gente, que aula aqui, né, com o Jeff, né? Olha só quantas coisas, e a gente está sempre falando do empreendedorismo e cai nessa questão da educação, o quanto é importante. Mas eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também deixar aí um comentário, uma pergunta ou alguma curiosidade aí que eu acabei passando aqui, não perguntei pro Jeff, para a gente continuar esse papo online. Porque, assim, eu amei ter você aqui. Eu acho que a gente tem que se encontrar mais vezes. É verdade, Cláudia. Demorou, né? Porque demorou. Várias desmarcações. Mas eu adorei também. Obrigado pela tua gentileza, tua atenção. Não, para mim é uma honra ter você aqui. Foi um papo muito bom. Gostei bastante quando a gente tomou aquele café. É verdade. Uma troca muito bacana. Te convidei aqui para vir no Ela Invest. E, principalmente, saber o quanto que você está se dedicando aí a esse ecossistema. Bacana. E conte com o que você precisar. Vai ser muito um prazer. Obrigado, igualmente. E como que as pessoas te encontram? Se quiserem, ou a School, né? Vamos aqui divulgar a School. Ah, claro. Não, vocês podem me procurar no Instagram, é jeff.pugsley, né? No LinkedIn é Jefferson-Pugsley. E sim, o eSchool você vai entrar dentro das mídias sociais, no Shark eSchool, e você vai encontrar todos os detalhes lá, ou via o Insta da Carol também. Então a gente tem alguns lugares ali que vocês podem encontrar a gente facilmente ali. Nós também deixaremos no Os nosso arrobas. YouTube arrobas e links para vocês conhecerem mais School e também o nosso querido Jeff aqui. Pronto. Querido, muito obrigada. Um Cláudio, prazer obrigado. imenso. O prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigada.